põe a ordem na tua casa, põe tua casa em ordem. 2 Reis, capítulo 20, e eu leio do verso 1 até o versículo 11, e depois vamos iniciar uma trajetória também no capítulo 21. Então, eu preciso que você deixe a sua Bíblia aberta, tá bom? 2 Reis, capítulo 20, de 1 a 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. Naqueles dias, Ezequias, que era o rei, adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei essa cidade por amor de mim mesmo e por amor de Davi, o meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a sua saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disseste. Adiantar-se-á a sombra de 10 graus ou os retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça antes, retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Eu quero sublinhar o versículo 1, a parte B, o final do versículo, quando o profeta Isaías, filho de Amós, vai ao rei Ezequias e diz assim: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Convido você a orar mais uma vez comigo. Senhor Deus, amado Pai, nós queremos ouvir a tua voz e queremos que o Senhor trabalhe no nosso coração nesse momento, nesse mês em que nós pensaremos sobre esse tema tão peculiar, tão importante para nós, que é o tema da família. Ó Deus, fale ao nosso coração. Queremos ouvir a tua voz e que eu seja, Senhor, apenas um instrumento do Senhor a ministrar ao coração da tua igreja. É no nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém. 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 Põe a tua casa em ordem. Essa foi a mensagem que Isaías falou da parte de Deus ao rei Ezequias. Ezequias completamente importante na história do povo de Deus. Até esse exato momento, Ezequias estava fazendo o ministério, cumprindo a ordem de Deus, cumprindo a proposta do Senhor de ter o cuidado com o seu povo de uma maneira brilhante. Até esse momento, Ezequias estava vivendo, como a gente costuma falar, na crista da onda. Não havia tido nenhum escorregão, não havia tido nenhum vacilo, estava assim cumprindo, sendo extremamente fiel, um homem piedoso, justo, combatendo a idolatria, combatendo a feitiçaria, acabando com tudo aquilo que não agradava ao Senhor. De fato, até esse momento ele estava colocando em ordem
toda a nação de Israel, combatendo, como eu já disse, a idolatria, derrubando os postes ídolos, combatendo a feitiçaria, os médiuns, os agoreiros, as pessoas que mexiam com essa proposta de magia, e ele então vai trabalhando com essa proposta de que o culto é somente a Deus, de que a família deve ser consagrada ao Senhor, e assim ele estava colocando em ordem todo o império. E nós conhecemos um pouco a história. Caso você não conheça um pouco a história do rei Ezequias, nós temos também o relato lá no livro de Isaías, no capítulo 38, ou até mesmo aqui no livro de Reis. Você pode voltar aqui algumas páginas da sua Bíblia e pode acompanhar um pouco a história do rei Ezequias, o reinado de Ezequias, lá na região de Judá, que começa a partir do capítulo 18 do segundo livro dos reis. E é interessante pensar nessa expressão ordem, porque a fala do profeta que foi enviado pelo Senhor, assim diz o Senhor, é essa: põe a ordem na sua casa. É interessante que essa expressão ordem traz para nós a ideia, principalmente no hebraico, que é uma relação inteligível, ou seja, qualquer pessoa inteligente coloca ordem na sua casa, qualquer pessoa inteligente coloca ordem nas suas coisas. Não dá para viver uma vida bagunçada, viver de uma maneira desordenada. Uma pessoa inteligente é uma pessoa que coloca o mínimo de ordem para a sua vida. É muito interessante observar pessoas que não têm ordem na vida e que vão vivendo naquele lema secular e mundano: deixa a vida me levar, a vida leva eu, e a pessoa vai tomando gosto por essa vida meio que bagunçada e vai vivendo como se a vida não exigisse ordem. Vale lembrar que o nosso Deus é um Deus de ordem. Deus fez tudo de uma maneira ordenada, coordenada, e por isso nós precisamos valorizar essa expressão chamada ordem. Então, ordem no hebraico significa então essa relação inteligível, uma proposta de organização. Não tem como viver, por exemplo, numa mesa desorganizada, uma cozinha desorganizada. É muito interessante que essa questão da organização toca muito nas famílias, e parece até uma coisa simples ou irrelevante, mas uma das ocasiões agora recente, quando Natália precisou ficar em Rio Claro dando uma assistência à sua mãe, eu precisei ficar em casa e eu estava completamente com a casa organizada, mas organizada segundo o padrão da minha esposa, da Natália. Então eu comecei a lavar a louça e eu fui guardando os utensílios ali da cozinha até que ela pudesse voltar para casa, né, dado a assistência à minha sogra, enfim. E ao passo que ela voltou, ela falou assim: está tudo muito organizado, mas organizado do seu jeito. Mas nós precisamos dar essa visão de organização na nossa casa. É claro que eu organizo a minha casa de uma maneira e você organiza a sua casa de outra maneira. Talvez a minha casa, a minha vida, a minha família precisa de uma organização, uma ordem específica que é diferente da sua. Mas a fala de Deus e a proposta de Deus para nós nesse mês é essa: põe a ordem em tua casa, porque a ordem tem a ver com organização, com estrutura, com uma boa administração. Então, qual é o convite de Deus para nós nesse mês de maio? Que nós venhamos a organizar as nossas estruturas familiares, a administrar ou exercer uma boa administração dos nossos relacionamentos, a fim de que a nossa casa, a nossa família fique completamente ajustada. Isso vai mostrar, inclusive, a nossa inteligência. Já por outro lado, o antônimo de ordem é anarquia. Então, quem não coloca ordem na casa, infelizmente, vai viver numa casa extremamente bagunçada ou em decomposição. O antônimo de ordem também é desalinho. Uma casa extremamente desalinhada com os padrões de Deus, desalinhada com a vontade de Deus, é uma casa que vive na desordem, um desarranjo, confusão, bagunça, uma casa extremamente bagunçada. E aí vem o profeta no auge do reinado de Ezequias e chega para ele e fala o seguinte: assim diz o Senhor, palavra de Deus, põe a ordem na tua casa, porque você morrerás
e não viverás. É interessante a reação de Ezequias em face dessa profecia direta, extremamente contundente. Fico imaginando se fosse conosco um profeta chegando na nossa direção, na nossa face e falando essas palavras: coloque em ordem a tua casa, porque você vai morrer e você não vai viver muito tempo. E a reação de Ezequias é muito interessante, porque ele, no versículo 2, ele vira o rosto para a parede e ele ora ao Senhor e ele faz uma oração extremamente sincera, extremamente profunda, e essa oração eu gostaria de citar e fazer a menção a partir do versículo de número 3. Lembra-te, Senhor, ele faz essa oração, ele começa pedindo que Deus se lembre de tudo aquilo que ele já havia passado na presença do Senhor. Peço-te que andei diante de ti com fidelidade. Ele consegue reconhecer que a sua caminhada até aquele momento foi uma caminhada de fidelidade, que ele andou diante de Deus com fidelidade. E de fato, olhando o histórico de Ezequias até esse exato momento, ele andou em fidelidade, ele cumpriu a vontade de Deus, ele abandonou, ele rompeu com aquela proposta pagã, idólatra, ele abandonou tudo isso e restaurou essa integridade do culto, da celebração, dos valores da família, e assim ele faz essa declaração na sua oração: eu andei diante do Senhor com fidelidade, com inteireza de coração, ou seja, meu coração não é corrompido, eu não deixei o meu coração solto, eu coloquei meu coração diante do Senhor, eu apresentei as mazelas do meu coração, eu apresentei as dificuldades do meu próprio caráter diante do Senhor. O Senhor trabalhou no meu coração, olha que oração linda, e ele fala isso: o Senhor trabalhou e o Senhor viu a inteireza do meu coração, e eu fiz aquilo que é reto, eu fiz aquilo que é justo, eu cumpri a tua vontade, eu fiz aquilo que é reto aos teus olhos, eu cumpri a tua vontade, eu vivi debaixo do teu querer, debaixo da tua orientação. E após ele fazer essa oração, diz o texto no versículo 3, que ele chorou muitíssimo, ele chora muito, ele se derrama diante de Deus. E aí o texto vai dizendo para nós, a partir do versículo 4, que Isaías então estava se retirando. Olha que interessante, vamos nos colocar dentro da mensagem. Isaías chega, fala com Ezequias e se retira. Enquanto ele se retira, Ezequias fica orando. Enquanto Ezequias está orando, Isaías já estava saindo da cidade. E diz o texto que ele já estava passando da parte central da cidade. Isso está aí no versículo 4. E aí o Senhor chama Isaías e fala o seguinte, no versículo 5, volta lá e conversa com Ezequias, porque ele é príncipe do meu povo, ele é um rei, eu vou mandar um recado para ele. Isaías, assim como você levou uma mensagem dura, agora você vai lá e volta lá, conversa com Ezequias e leva mais uma mensagem para ele. E diz assim o texto: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração. É interessante isso, amados. Quando nós oramos, nós precisamos ter essa consciência de que Deus está ouvindo as nossas orações. Ezequias, ao receber a mensagem, a declaração de que ele morreria, de que ele precisava colocar a sua casa em ordem, ele faz essa oração. E Deus manda um recado para ele, por meio de Isaías, dizendo: olha, eu ouvi as suas orações. Além de ouvir as orações, Ezequias, eu vi também as tuas lágrimas. Amado irmão, amada irmã, saiba que Deus está vendo as nossas lágrimas. Essas expressões não estão na Bíblia para a gente passar desapercebido, não, para a gente se ater a elas. Deus ouve as orações e Deus vê as nossas lágrimas. Essa foi a mensagem a Ezequias. Essa é a mensagem que vem para nós também. Eu ouvi as tuas orações e vi as tuas lágrimas. Eu te curarei ao terceiro dia, e no terceiro dia você subirá à casa do Senhor. E diz o texto que ele estava sofrendo com uma úlcera grande. Os outros relatos bíblicos dizem para nós que ele tinha enfermidades pelo corpo, úlceras pelo corpo. E aí o texto vai dizer para nós, a partir do versículo 7, que Isaías fala o seguinte: toma uma pasta de figos e coloca sobre as suas úlceras.
Esse era um remédio natural da época. Então Deus fala para ele, olha, vai lá e fala para... Isaías fala para Ezequias pegar uma pasta de figos e colocar sobre as feridas. Mas diz para ele também que ele vai viver ainda 15 anos. Essa expressão é muito interessante porque é o tempo que Deus dá para ele. E aí o texto segue, e se você está aí com o texto aberto, você pode acompanhar a partir do versículo 6. Deus fala que não vai permitir que o rei da Síria tome o seu reinado, e é interessante que Deus fala assim, por amor de mim mesmo. Por amor de mim mesmo. Eu não farei tudo isso. E aí, a partir do versículo 8, Isaías pede um sinal, e nós temos então a promessa de Deus que daria para ele mais 15 anos. E esses 15 anos deveriam ser vividos por Ezequias de uma maneira brilhante, cumprindo o quê? Cumprindo a missão que Deus deu para ele, cumprindo o aviso que Deus deu para ele. Põe em ordem a tua casa. É interessante que Ezequias recebe a notícia de que ele vai morrer, e depois ele fica sabendo que Deus vai curar. Ele recebe essa notícia de que ele tem mais 15 anos, e eu fico pensando, eu não sei se você pensa comigo, o que você faria se você recebesse a notícia de que você vai morrer daqui a determinado tempo? Eu fico imaginando, se fosse no meu caso, quem eu abracei e quem eu ainda não abracei. Com quem eu conversei, com quem eu ainda preciso conversar. Para quem eu manifestei carinho, gratidão, eu tive uma proposta assim de respeito, de honra, e quem eu preciso honrar antes de partir. Quem eu investi e quem eu preciso investir um pouco mais do meu tempo. Quem eu perdoei e quem eu preciso perdoar. Quais são as pessoas que eu preciso me relacionar e tratar algumas demandas antes que encerre o tempo da minha vida aqui? Qualquer pessoa em sã consciência, principalmente um cristão, uma pessoa que teme a Deus, faria essas reflexões. Será que eu vou ter a oportunidade de abraçar mais os meus entes queridos? Dar um beijo? Dar um abraço? Dizer que amo? Reforçar o amor que sinto por essas pessoas, demonstrar nesses últimos anos da vida que eu amo essas pessoas, que eu honro essas pessoas. Mas parece que Ezequias não teve essa percepção. Mas Ezequias é um privilegiado porque ele fica sabendo a data da sua morte. O profeta diz para ele, Deus está te dando mais 15 anos. Ele poderia usar esses 15 anos para fechar o seu legado, concluir bem a sua história. Todos nós sabemos que um dia passaremos pela morte, mas nós não sabemos o dia. Não sabemos o exato momento. E por isso precisamos viver todos os dias com intensidade, como se fosse o último dia. A proposta, por exemplo, lá no livro de Amós, é essa. Prepara-te, ó Israel, ó povo de Deus, para te encontrares com teu Deus. Sabemos que teremos que ter esse encontro com Deus e que esse dia chegará, e por isso precisamos nos preparar para esse tempo. Precisamos, como disse Jesus, de vigilância, de oração, precisamos estar preparados para enfrentarmos a morte ou sermos chamados à presença do Senhor. Mas Ezequias recebe a orientação de Deus e ele recebe essa notícia de que ele vai viver mais 15 anos. Ele sabe a data, o dia exato da sua partida. Mas é interessante que ele não tem uma preocupação com as próximas gerações, com a sua esposa, com os seus sobrinhos, com os seus familiares. Ele não consegue passar o bastão adiante. Eu até acho que não deveria ter, mas eu acho que terá nesse ano as Olimpíadas, e eu gosto muito de uma prova do atletismo, que é aquela prova do bastão, do revezamento, em que vem um atleta correndo, está lá parado uma pessoa da sua equipe, e conforme aquele corredor vai chegando muito próximo a ele, aquele outro companheiro dele começa a correr, e aí ele vai passando o bastão, e conforme aquele corredor que está na frente pega o bastão, ele começa a correr, e esse diminui, e eu gosto daquela proposta do revezamento.
Ezequias foi extremamente fiel ao Senhor, mas ele falha nessa ideia de revezamento, de passar adiante, de passar à próxima geração o seu legado. É interessante, amados irmãos e irmãs, acompanhar e lembrar um pouco da história do povo de Deus, porque parece que foi sempre um gargalo na história do povo de Israel não passar para as próximas gerações o legado de fé. Não contar às próximas gerações aquilo que Deus já fez no passado. Por exemplo, a primeira geração que nasceu no Egito morreu no deserto. A segunda geração, a que nasceu no deserto, entrou na terra prometida. Mas a terceira geração, aquela que já nasceu na terra prometida, não conhecia Deus. Se você quiser acompanhar um pouco essa história, você pode abrir o livro de Juízes, e logo no comecinho você vai ver que após a morte de Josué, o grande líder que assume a coordenação do povo de Deus depois de Moisés, após a morte de Josué, nasce uma geração que não conhece o Senhor, ou seja, os pais, os líderes falharam na transmissão da mensagem, na transmissão do legado de fé. Não conseguiram fazer o revezamento. E os irmãos que me conhecem na liderança da igreja, eu tenho insistido muito nisso, porque nós precisamos construir não somente um prédio, um templo, mas nós precisamos construir uma igreja forte, firme, bíblica, para deixar de legado para as próximas gerações. Eu sonho com uma igreja que venha acolher os meus filhos e eu já penso nos meus netos. Eu não sei se Deus me dará essa oportunidade de vê-los, mas nós, como igreja, precisamos investir nisso, estar preocupados com isso. Investimos na nossa EBD hoje porque queremos que a EBD seja uma EBD forte hoje, daqui 5 anos, daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos. Certamente nós não estaremos mais aqui, estaremos em outros lugares ou estaremos já na glória, mas a igreja continua ativa, forte. E por isso precisamos colocar em ordem a nossa casa. Precisamos valorizar a nossa família, precisamos cuidar dos nossos relacionamentos, precisamos priorizar as nossas relações familiares, porque é por meio da família que nós cuidamos da igreja, porque uma igreja forte é resultado de famílias fortes. É interessante a expressão do pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele diz assim: não está pronto para morrer aquela pessoa que não pôs a casa em ordem. Ou seja, enquanto tivermos vida, precisamos colocar a casa em ordem. Precisamos reorganizar a nossa estrutura familiar. Precisamos cuidar do nosso cônjuge. Precisamos cuidar dos nossos pais, honrar o pai e mãe. Precisamos mostrar para os nossos filhos esse cuidado com os nossos pais, a fim de que eles depois venham a cuidar de nós, da nossa geração. Precisamos ensinar os nossos filhos a respeitar os idosos, a respeitar as pessoas que têm cãs, cabelos brancos. É honra, é honra. Cabelos brancos é honra. Ezequias, amados irmãos e irmãs, estava no auge da sua vida. Os historiadores vão dizer para nós que ele estava com 39 anos, no ápice do seu reinado, e ele recebe essa mensagem: coloque em ordem a tua casa. Mas é interessante que Ezequias não correspondeu com as expectativas de Deus. Logo depois, na sequência do texto, ele recebe uma embaixada da Babilônia. Ele mostra o seu reinado, ele mostra o poder bélico, ele mostra tudo aquilo que ele tem na casa. E Isaías, movido pelo Senhor, pela parte de Deus, vai falar para ele: olha, toma cuidado, você não pode fazer tudo isso. Isso está no versículo 19. E ele diz assim: boa é essa palavra. O que Isaías estava alertando ele é falando o seguinte: toma cuidado, você não pode desprender tempo com esse tipo de coisa, com essa vaidade, mostrando o reino, mostrando a riqueza, mostrando os olhos, né? Até no versículo 13 diz assim que ele mostrou toda a sua casa, o tesouro, a prata, o ouro, as especiarias. Você acha? Levar as pessoas lá para conhecer as especiarias, os óleos finos. E aí nós acompanhamos que, como Deus deu para ele mais 15 anos, ele já começa a inflar o seu coração com a vaidade, ele se torna extremamente vaidoso, ele mostra o seu arsenal, ele mostra tudo aquilo que está sobre a sua liderança e simplesmente ele se esquece da ordenança
ordenança de Deus de que ele precisava colocar ordem na sua casa. Ele não corresponde às expectativas de Deus. Em outras palavras, Ezequias diz assim para o profeta Isaías: não estou nem aí. Esse não é um problema meu. Esse problema ficará com as próximas gerações. Não estarei aqui, não me interesso. Eu vou viver o meu momento, vou curtir esse meu último momento e não estou preocupado com as próximas gerações. Ezequias não fez o que Deus disse, ele não obedeceu à voz de Deus, ele não priorizou a sua família, ele não colocou ordem na sua casa, ele não cuidou da sua esposa, ele não cuidou dos seus sobrinhos, ele não cuidou das suas próximas gerações ou das próximas gerações, ele não fez nada disso. Ele recebeu a cura, mas ele não aprendeu nada, absolutamente nada. Ezequias, como eu disse em outro momento, ele não fez a lição de casa, ele não cuidou da sua casa. E vem o apóstolo Paulo, por exemplo, no Novo Testamento, e vai dizer que nós precisamos cuidar dos nossos familiares, porque se a gente não cuida dos nossos familiares, a gente nega a fé e somos considerados pior do que os descrentes, porque os crentes aprendem a cuidar da família. Então, quando a gente não cuida da família, quando a gente não tem uma visão prolongada da graça de Deus, ou seja, de que a minha geração está servindo ao Senhor e de que as próximas gerações precisam servir ao Senhor, nós acabamos por ter uma visão mesquinha, pequena. É interessante que a Bíblia toda vai relatar para nós que Deus é fiel de geração em geração. Eu olho para o retrovisor da minha vida e vejo como Deus foi fiel na minha família ou nas gerações passadas. E eu preciso crer, orar e pedir a Deus e trabalhar muito a fim de que as próximas gerações da minha família e das minhas ovelhas estejam andando na presença de Deus. Mas Ezequias recebe essa mensagem para ele pôr a casa em ordem, mas ele não cumpre. Ele é chamado para cuidar da sua casa, da sua família. Porque essa expressão, a tua casa, significa a tua família. Ezequias, essa é a mensagem. Eu vou te dar 15 anos e nesses 15 anos põe em ordem tudo. Chega de bagunça, chega de displicência. Não quero mais essa proposta de desorganização, eu quero tudo arrumado, restaura tudo, conversa com a sua esposa, chama todos os criados, arruma tudo. Restabeleça tudo. O que ele fez? Como a gente costuma dizer, deu com os ombros e não cumpriu a vontade do Senhor. Convido você a folhear a sua Bíblia e ir comigo uma folha adiante no capítulo 21 de 2 Reis. Capítulo 21 de 2 Reis, o texto vai dizer assim, a partir do verso 1. Tinha Manassés, e a pergunta é, quem é Manassés? Manassés é filho de Ezequias. Tinha Manassés 12 anos. Ele tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou por 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Efzibá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara das suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia destruído e levantou altares a Baal. Fez poste ídolo como o que fizera Azera, rei de Israel, Acabe. Se prostrou diante de todo o exército do céu e o serviu. Versículo 4. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porém o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Olha isso, olha a gravidade. Queimou a seu filho como sacrifício. Ele teve um filho, queimou o filho como sacrifício. Ele adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, tratava com os médiuns, feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a ira de Deus. Que triste. Ezequias gerou Manassés.
Agora, os historiadores vão dizer, como eu já falei, que Ezequias tinha 39 anos. Eu não sou muito bom de matemática, mas me acompanhe. 39 anos, Deus concede para ele mais 15 anos. Isso se dá um total de 54 anos. Mas é interessante que se a gente acompanhar, se Deus, a partir daquele momento, deu 15 anos, e o texto bíblico fala para nós que Manassés tinha 12 anos, Manassés nasceu depois de 3 anos em que ele recebeu a cura. Então Manassés é resultado depois da ordem de Deus. Ou seja, Manassés é fruto do relacionamento dele com a sua esposa, obviamente, mas ele nasce com a perspectiva de que seu pai deveria colocar em ordem a casa, ou seja, como ele é rei e vai passar o reinado para o seu filho, ele precisaria então investir tudo na vida do seu filho, na esposa do seu filho. Mas isso não acontece. É interessante que Manassés faz tudo ao contrário do que o seu pai havia feito. Ezequias fez e Manassés desfez. Tudo aquilo que Ezequias havia realizado e tinha alcançado o ápice, o clímax. Era um rei extremamente competente, havia limpado a casa de Deus da idolatria. O que Manassés faz? Ele traz a idolatria novamente. Ezequias havia restaurado o culto na casa de Deus. O que ele faz? Traz os médiuns, os agoreiros, tudo para dentro da casa de Deus. O seu pai Ezequias havia derrubado os postes ídolos, não havia então mais idolatria, não havia mais celebração que não fosse somente para o Senhor. O que Manassés faz? Ele traz toda essa questão do paganismo para dentro do povo de Deus, da casa de Deus. Ele destrói tudo aquilo que seu pai fez. Ezequias destruiu os altares a Baal, o deus da fertilidade. O que Manassés fez? Erigiu altares a Baal. Ezequias destruiu os postes ídolos, local de idolatria, feitiçaria. O que Manassés fez? Manassés permitiu a idolatria dentro do povo de Deus. Ezequias tirou os altares da idolatria, como eu já disse. Manassés faz o quê? Concede, permite. Ezequias ora a Deus. E o que seu filho Manassés faz? Ele procura um médium. Ele participa de feitiçaria. Ele participa, inclusive, diz o texto, de contato com pessoas, no versículo 6, que ficava adivinhando pelas nuvens. Astrologia. É como se nós tivéssemos um filho nascido na igreja, temente a Deus, que sabe cantar todas as nossas canções, e de um dia para a noite ele está confiando em horóscopo, está confiando na jogo de búzios, lá, jogo de cartas, fazendo coisas que não coadunam, não encaixam com a mensagem do reino de Deus. Eu fico imaginando assim, cadê a mãe desse menino? E sabe por que a mãe não aparece? Porque o pai, Ezequias, não cuidou da esposa. Amados irmãos e irmãs, nós vivemos em um tempo em que nós precisamos cuidar da nossa casa, do nosso cônjuge, dos nossos familiares. Vivemos um tempo difícil, sim, e por isso precisamos deixar uma geração firme, fiel, temente a Deus. Precisamos colocar em ordem a nossa casa, a nossa família. Use os seus dias de vida para restaurar a sua casa, para cuidar da sua família. Se você me acompanhar lá em Jeremias capítulo 15, tem uma passagem muito forte a esse respeito, quando o texto vai dizer para nós, eu achei aqui Isaías, como é Jeremias. Eu dou um tempinho para vocês encontrarem. Isso, Jeremias capítulo 15. O texto de Jeremias capítulo 15 está 100 anos à frente, ou seja, 100 anos depois de Manassés nascer. Olha o que o texto diz. O texto está falando da punição de Deus, do castigo de Deus.
E aí, no versículo 4, nós temos essa expressão, Deus falando, entregá-los-eis para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Ou seja, o povo de Deus vai passar vergonha diante de todas as nações da terra por conta da sua desobediência. E sabe a razão? Sabe a motivação do nosso Senhor, do nosso Deus? Sabe por quem? Olha o que ele diz, vocês vão ser o espetáculo horrendo por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto ele fez em Jerusalém. Porque Ezequias desobedeceu, o povo de Deus vai pagar um preço enorme. Por causa de Manassés, ou seja, depois de 100 anos, as consequências ainda estavam acontecendo. Por quê? Porque Ezequias não cuidou do seu filho, não cuidou da sua esposa, não cuidou das próximas gerações. Ezequias tinha que investir no seu filho para que ele fosse um referencial de santidade, de integridade, fosse uma pessoa extremamente moral, ética. Precisamos investir nos nossos filhos, cuidar das nossas relações familiares, a fim de que os nossos filhos vejam em nós exatidão moral, caráter ilibado, palavras corretas, posturas adequadas, moralidade completamente de acordo aos princípios da palavra de Deus, uma postura de uma vida ética diante dos filhos. Tem gente que ensina os filhos a não mentir e vive mentindo o tempo todo e os filhos estão vendo. Tem gente que ensina uma coisa correta aos filhos, olha, isso agrada a Deus, mas depois, nos bastidores da vida, corrompe, vive ao contrário daquilo que estava ensinando. Ezequias ouviu essa mensagem de Deus, põe a tua casa em ordem. O que ele deveria fazer? Investir todo o tempo com a sua esposa, com seu filho. O que ele estava fazendo? Vivendo uma vida vaidosa, mostrando o império, mostrando os olhos finos que ele tinha na despensa do seu reinado, mostrando as especiarias para temperar lá os seus assados, ele mostrando as armas, o império bélico. Ele não estava nem aí com a próxima geração, ele estava vivendo somente para ele, de uma maneira arrogante, vaidosa, e não ouviu a voz de Deus. E nós não podemos ter tamanha loucura, amados irmãos e irmãs, de viver somente para nós e não pensarmos na igreja, não pensarmos nas próximas gerações. Ezequias deveria disciplinar o seu filho, trabalhar com que esse menino fosse um grande rei de Israel, que levasse adiante tudo aquilo que ele havia construído. Ele também deveria discipular o menino, trazer o menino para perto, mostrar as questões, as demandas do reino, trabalhar com esse menino a fim de que esse menino fosse extremamente discipulado, conhecesse a história do povo de Deus, conhecesse os planos do Senhor, fosse temente a Deus. Deveria ensinar o seu filho a andar no caminho de Deus e não praticar feitiçaria, tratar com médium, com agoureiro, queimar um filho para divindades. Ezequias deveria cercar o seu filho e a sua esposa de cuidado, de oração. Deveria fazer cultos domésticos para que esse menino conhecesse, ouvisse as histórias do povo de Deus. Sabe o que ele faz? Ele dá com os ombros, estou nem aí. Não estou preocupado com as próximas gerações. Amados irmãos e irmãs, precisamos ter um despertamento nesse tempo que vivemos. A ordem de Deus para nós é a mesma. Prepara-te porque nós vamos nos encontrar com o nosso Deus. Põe a ordem na tua casa. Dedique os próximos dias, os próximos anos da sua vida cuidando da sua família. Cuide da sua esposa, cuide do seu esposo, cuide dos seus pais. Honre pai e mãe. Põe a ordem na tua casa. Porque se você não consegue cuidar da tua casa, nós também não poderemos cuidar da igreja. Porque a igreja vai ser um reflexo da família. Porque muitas igrejas, infelizmente, sucumbem e não conseguem ter um ministério frutífero e não conseguem resgatar outras famílias, porque as famílias da igreja também já estão adoecidas e as famílias da igreja não estão fundamentadas e fortalecidas na palavra de Deus.
Mas se caminharmos pelo contrário disso que eu estou dizendo, se as nossas famílias forem famílias fortes, se nós priorizarmos os nossos relacionamentos, se a gente cuidar do nosso cônjuge, nós teremos casamentos fortes, filhos fortes que vão andar na presença de Deus. Porque nós não podemos ter famílias fracassadas. As nossas famílias devem ser luzeiros a refletir a glória de Deus numa sociedade em trevas, numa sociedade perdida. Nós não estamos perdidos, irmãos e irmãs. Nós estamos andando com Jesus e Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós não estamos andando sem esperança, muito pelo contrário, nós seguimos os passos de Jesus, que é a nossa esperança. Precisamos amar a nossa família. Precisamos dedicar tempo à nossa família. Precisamos pôr em ordem a nossa casa. Precisamos abandonar o nosso egoísmo, a nossa arrogância e pedir perdão a alguns dos nossos familiares. Precisamos restaurar relacionamentos perdidos. Pós-pandemia eu tenho uma agenda. Eu preciso visitar os meus primos, alguns deles que estão na minha mente em oração. Eu preciso ter uma conversa com eles. Se eles não quiserem ouvir, o problema é deles, mas eu preciso fazer isso. Talvez como o neto mais velho da família dos dois lados, eu preciso fazer isso. Preciso colocar em ordem. Preciso chamar o meu filho, ensinar, falar um monte de coisa para ele, para que ele não se perca no caminho, para que ele não se venda, para que ele seja um servo do Senhor. Eu preciso que a igreja sinta o meu investimento, o meu amor, o meu carinho com as famílias. Porque se as famílias da igreja forem fortes, a nossa igreja continuará forte daqui a 5, 10, 15, 20 anos, 50 anos, até que ele venha. Eu creio nisso. Porque o chamado de Abraão, no capítulo 12, versículo 3, é esse. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E Jesus vem nessa esteira, e Jesus fala que aqueles que se entregarem ao Evangelho terão completamente renovadas as suas vidas e as suas famílias. A nossa família deve ser um pedaço do céu. Devemos trabalhar muito a fim de que toda a nossa família se renda ao Evangelho. Como nós cantamos pela manhã, que feliz é o lar em que Jesus pode entrar. A nossa casa é casa de Deus, é lugar de culto, de celebração, não de discussão. É lugar de humildade, não de vaidade. É lugar de renúncia, de serviço, não de prepotência, arrogância. É interessante que lá no capítulo 18, quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, Deus dá uma palavra para Abraão e fala assim: Abraão, não somente essa geração, mas todas as próximas gerações devem temer o meu nome. Nós precisamos tirar o nosso foco dessa geração apenas e pensar lá adiante. É triste porque às vezes a nossa visão parece que ela é tão curta. Parece que o nosso investimento ele é tão pequeno. Uma vez eu disse que estava em oração pelo futuro do meu filho e alguns brincaram comigo, mas uma das pessoas levou esse assunto na brincadeira, assim, numa forma até leviana, eu achei pessoalmente. Pastor, larga a mão de ser bobo, fica pensando lá nos netos, lá na frente, porque eu preciso passar um legado para o meu filho. Falava dia desses com algumas pessoas próximas da minha família e falava com minha mãe hoje e comentava com a minha sogra, meu sogro dia desses, como será, por exemplo, daqui a alguns anos, quando meu filho tiver contato com algumas pessoas que me conheceram e ele puder passar nas igrejas por onde passei, o que falarão sobre mim, sobre o meu caráter, sobre a minha vida para o meu filho? Parece que a gente não pensa sobre isso. Será que eu vou deixar um legado para ele? Para as outras crianças da igreja? Eu fico imaginando isso. Daqui 20 anos, quando essas crianças da Nova Canaã estiverem lá começando a namorar, casar, o que eles vão pensar a respeito do pastor Jefferson, por exemplo? O que eles vão pensar da igreja?
Será que eles vão ter gratidão? Falar assim, não, houve uma geração lá atrás que construíram esse prédio, que pensaram em nós, que investiram tudo que tinham para cuidar da nossa vida e hoje nós estamos aqui salvos pela graça do Senhor Jesus e vamos continuar temendo a Deus e levando esse evangelho adiante. Vamos fazer, irmãos e irmãos, essa prática do revezamento do evangelho. O evangelho já chegou no nosso coração, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Mas vamos passar para as próximas gerações, vamos amar as gerações que ainda não conseguimos ver, sabendo que Deus será fiel. Você crê? Eu creio. Porque a fidelidade do Senhor é de geração em geração. Cabe a nós cuidar da nossa casa, pôr em ordem a nossa casa, pôr em ordem a igreja. E nós temos trabalhado muito nessa área, para cuidar de todas as áreas da igreja. E nesse mês nós vamos trabalhar muito nesse tema, para a gente cuidar da nossa família. Eu sei que na pandemia a gente não pode sair, não pode frequentar alguns lugares, mas eu queria que você pensasse em uma estratégia. Estou concluindo. Cuide da sua esposa, cuide do seu esposo. Se você tem um avô, uma avó, cuide dele, cuide dela. Cuide da sua mãe, honra sua mãe. Que figura preciosa, como nós aprendemos pela manhã. Honra seu pai. Se você tem filho, filhas, invista tudo neles. Gaste tempo com eles. Gaste energia com eles. Converse com eles. Às vezes eu vou falar alguma coisa da Bíblia para o meu filho, ele fala assim, de novo, pai. Eu falo, de novo, encharque o coração dele. Derrame a Bíblia na mente dele, para que ele saiba tudo a respeito da Bíblia, tudo a respeito de Deus. Porque lá na frente, nós colheremos uma geração que ama a Deus, que teme a Deus, e não uma geração como uma geração de Manassés, que fez o que era mal, que deixou um laço de sangue. Não. Que os nossos filhos e as próximas gerações, e que a minha esposa, que a sua esposa, possa falar assim, eu vivo com uma pessoa, um homem, uma mulher que é temente a Deus. Eu vivo com uma pessoa que é de Deus. Eu vejo que o meu cônjuge ensina os meus filhos como uma pessoa de Deus. E nós, como igreja, queremos ter famílias que amam a Deus acima de todas as coisas. Eu concluo a minha fala lembrando daquela parábola em que Jesus conta para nós que uma pessoa tinha um campo e ele era rico e seu campo produziu muito. E conforme ele foi olhando toda aquela produção, ele ficou completamente encantado, seduzido por tudo aquilo. E ele falou assim, eu vou destruir os celeiros, eu vou construir celeiros maiores, eu vou guardar toda a produção. E conforme ele foi fazendo esse projeto ambicioso, audacioso, ganancioso, ele foi guardando, e ele pensou em si mesmo, nessa noite eu vou dizer à minha alma, olha minha alma, come, bebe-te, regala-te, porque você tem bens, recolhidos estão os teus bens, recolhidos estão as safras futuras, ou seja, eu posso vender depois essas safras, eu terei muito dinheiro, muita riqueza, muito luxo, terei uma vida de ostentação de riqueza, roupas de marca, carreira, quadros na parede mostrando a formação acadêmica, as promoções no trabalho. Olha, minha alma, você tem tudo. Tudo está guardado. Agora é uma vida boa, como a gente costuma dizer. Já tem aí o pé de meia, já tem o dinheiro para a aposentadoria, já tem a casa luxuosa, já tem uma carreira bacana. E aí vem a palavra de Deus e diz que Deus mesmo chamou ele de louco. Louco. E se nessa noite te pedires a tua alma, o que tens preparado? O que adianta tudo isso se você não tiver uma família equilibrada, saudável, uma família segundo os padrões bíblicos? Não estou dizendo que você deve abandonar a carreira, deve abandonar o seu trabalho, não é isso. Entenda, priorize a sua família,
Ponha em ordem aquilo que está desorganizado, bagunçado, fora de ordem, fora do padrão de Deus. Eu não sei qual área da sua vida está desalinhada com a vontade de Deus. Você sabe. Realinhe, reconstrua, ponha em ordem. E sabe quem será beneficiado com tudo isso? Você. Você vai poder dormir em paz, com a consciência tranquila de que você está priorizando aquilo que Deus tanto ama, que é a família. Pense nisso e que Deus continue a falar em seu coração.